E aí, pessoal, tudo beleza? Vamos dar continuidade aqui na nossa unidade 2. Agora na aula 3. O tema da aula é juros simples. E vamos estudar o conceito de juros simples, beleza, gente? Vamos estudar também aqui, ó, o cálculo do juros simples, propriamente dito, a fórmula do juros simples. Vamos estudar o cálculo do montante. E vamos estudar também o conceito de descontos simples, tá bom? O que é o juros simples? Ó? Então, olha só. Juros, vocês têm uma noção de que os juros é, ele é um conceito como se fosse o aluguel do dinheiro. Você empresta um dinheiro, a pessoa vai te devolver com um acréscimo, né? E esse acréscimo é o que a gente chama de juros, tá bom? Então, basicamente, ó, juros simples é a forma de calcular o valor adicional cobrado em um empréstimo ou investimento ao longo do tempo. É como se você alugasse seu dinheiro e, por esse aluguel, pagasse uma taxa percentual sobre o valor inicial emprestado, beleza? Uma característica do juros simples, pessoal, é que ele é sempre baseado no valor inicial, tá certo? Então, se os juros no primeiro mês, sei lá, foi um exemplo, você emprestou 10, você emprestou R$ 100 a 10% de juros. Então, esses 10% vão ser sempre os mesmos. Então, 10% de 100 é 10. Então, é R$ 10 no primeiro mês, é R$ 10 no segundo mês, é R$ 10 no terceiro mês. Então, ele tem um valor sempre baseado nos R$ 100 iniciais. Então, o valor é constante. A taxa é fixa, beleza? A taxa de juros permanece a mesma durante todo o período da operação. O cálculo propriamente dito é um cálculo simples, né? Já que, voltando lá para as aulas anteriores, onde estudamos grandezas diretamente proporcionais, então a gente vai ter aqui uma aplicação direta daquele conteúdo, beleza? Então, a fórmula para o juros simples é essa fórmula que está dada aqui, gente. Ó. O juros simples é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo. Bom? Esse J aqui, ó, é o juros, o C capital, o I é a taxa e o T é o tempo. Tranquilo? Eu quero só que vocês observem que a taxa de juros e o tempo, elas precisam estar na mesma unidade. Então, a taxa de juros é o mês, o tempo tem que estar o mês também. A taxa de juros é o ano, o tempo tem que estar o ano. Então, se necessário, faz-se alguma conversão. Vamos lá. Vamos partir para o primeiro exemplo. Olha só, nesse primeiro exemplo aqui, gente, é o seguinte. Ana tomou emprestado R$ 1.200 pelo prazo de um ano, a taxa de 2% ao mês. Então, olha só, eu pedi R$ 1.200 emprestado, no prazo de um ano. Ó, beleza. Então, vamos só pegar aqui os dados aqui com calma. O capital emprestado foi 1.200. O tempo do empréstimo foi de 12 meses. Né? Na verdade, foi de um ano, a gente converteu aí para 12 meses, né? Já que a taxa está ao mês, a gente tem que converter o tempo aqui para a mesma unidade, tá bom? Observem que eu coloquei aqui a taxa na forma unitária, 0,02. Então, nós temos essa possibilidade. Nós podemos colocar na forma unitária, 0,02, ou na forma de fração, 2%. Tá bom? Aí fica a seu critério o que você vai fazer. E aí, a gente vai pegar a fórmula, JCIT, juros, que é igual a capital vezes a taxa vezes o tempo. No lugar do C, pessoal, a gente vai colocar aqui o 1.200, ó. No lugar do I, nós vamos colocar a taxa 0,02. Se você quiser optar por colocar na forma de fração, fica à vontade, é só colocar 2%. No lugar do tempo, a gente vai colocar 12, tá bom? Efetuando as multiplicações aí, a gente vai chegar no número 288, que é o total de juros que vai ser pago por esse empréstimo aí. Beleza? Então vamos lá. Espero que vocês tenham entendido. Se necessário, volta o exemplo, refaz o exemplo, tá bom? Eu recomendo que você em casa aí pausa o vídeo, refaça o exemplo. Inclusive, agora no exemplo 2, antes de você acompanhar minha resposta, faça também a sua resposta, tá certo? Então, olha só. Um capital de R$ 10.000 foi empregado à taxa de 2% ao mês e produziu juros de 8.000. Qual é o tempo que o capital ficou empregado? Então, preste atenção que nessa pergunta aqui eu não estou pedindo juros, o juro já foi dado. O que eu estou pedindo, na verdade, é o tempo de aplicação, ou seja, quanto tempo
que foi necessário que aquele capital ficasse empregado para render aquele total de juros. Beleza? Gente, ó, a fórmulazinha tá aqui, ó. Juro é igual ao capital vezes a taxa vezes o tempo, certo? Essa formulazinha, se eu conhecer três desses números, eu consigo descobrir o quarto. Então, o que eu estou querendo descobrir aqui é o tempo. Então, eu vou pegar esses elementos aqui que estão multiplicando pelo tempo e eu vou dividir em ambos os lados dessa igualdade, ou como a gente costuma falar, eles vão passar dividindo lá para o lado do J, beleza? Então, o tempo, na verdade, é os juros dividido pelo capital vezes a taxa, certo? Fazendo aí as devidas substituições, deixa eu apagar aqui para não ficar muito bagunçado. No lugar dos juros, eu vou colocar o valor que foi dado na questão, que é 8.000. No lugar do capital, vou colocar os 10.000. E no lugar da taxa, eu vou colocar o 0,02. E se vocês quiserem colocar na forma de fração também, fica à vontade, tá bom? Efetuando aí os devidos cálculos de multiplicação e a divisão aí que está envolvida, você vai chegar no número 40. Então, esse 40 é o número de meses em que esse dinheiro precisou ficar investido para, a cada 2%, ele rendesse 8.000 reais. Faz sentido, né? Porque 2 vezes 40 daria 80%, né? 80% de 10.000 é 8.000, beleza? Então, o capital ficou empregado aqui por 40 meses. Vamos para mais um exemplo aqui, gente. Calcular a taxa anual proporcional a. Gente, uma característica do juros simples é que a taxa proporcional, aliás, taxas equivalentes são proporcionais, beleza? Então, é fácil fazer a conversão de taxas. Eu quero converter a taxa que está o mês para o ano, eu multiplico por 12. Eu quero converter a taxa que está o ano ao mês, eu divido por 12. Então, é só fazer uma multiplicação, uma divisão para conversão. Uma facilidade aqui do juros simples, tá certo? Então, aqui na letra A, eu quero converter 6% ao mês para o ano. Eu quero fazer aqui na taxa anual. Então, eu sei que em um ano vai ter 12 meses. Então, basta eu fazer o quê? Na resolução aqui, gente, ó. Basta eu pegar os 6% e multiplicar por 12. Que são 6% ao mês por 12 meses. No final vai ficar 72% ao ano. Tranquilo? E aqui no item B, ó, eu quero fazer 10% ao bimestre e também converter para o ano, tá certo? Então a gente só tem que se perguntar quantos bimestres tem em um ano. Sabe que o bimestre são 2 meses e um ano são 6 bimestres. Então eu vou pegar aqui 10% multiplicado por 6. Daria no final 60% ao ano. Então essas conversões é só multiplicar e dividir, beleza, gente? Então vamos pensar assim. Eu tenho uma taxa de 60% ao ano. Eu quero converter ela ao mês, então basta dividir por 12, né? Ó. Se eu pegar 60, opa, feinho aqui. Se eu pegar aqui 60% dividido por 12, ficaria aqui 5% ao mês. Tranquilo? Então a gente seria só uma divisão simples aí. Dividir por 12, tranquilo? Vamos para o próximo exemplo. Aliás, a gente vai falar agora sobre o montante. O que é o montante, gente? Ó, o montante é uma soma, certo? O capital com um juro relativo ao período de aplicação. Então, basicamente, o montante é o capital mais os juros, ou seja, quanto que eu vou ter lá no final do meu investimento. Ou seja, eu vou pegar a soma do capital mais os juros que foram rendidos. E eu sei que o capital, pessoal, tem a fórmula, é o CIT, ó, a capital vezes a taxa vezes o tempo. Então, trocando aqui o J por CIT, eu vou ter que o montante é o capital mais o capital vezes a taxa vezes o tempo. E aqui o capital aparece nos dois termos, eu posso colocar o capital em evidência. Colocando o capital em evidência, eu vou chegar na seguinte relaçãozinha aqui, ó, que o montante é o capital multiplicado por 1 mais a taxa vezes o tempo. Tranquilo? Então essa fórmula me dá diretamente o valor do montante. Vamos aqui para alguns exemplos. Ó, e o montante receberá um aplicador que investiu 30.000, preste atenção, investiu 30.000 durante 15 meses a uma taxa de 3% ao mês. Beleza? Então, o montante, colocando aqui na fórmula, ó, fazendo as substituições,
No lugar do capital, vou colocar os 30 mil. No lugar da taxa, eu vou colocar aqui o 0,03, porque é 3%, tá certo, pessoal? Se lembra que 3%, eu vou colocar 0,03 ou 3 sobre 100, forma de fração. E no lugar do tempo, eu vou colocar aqui o 15. Aí eu vou fazer aqui o que está dentro do parênteses primeiro, respeitando a multiplicação que tem que ser feita primeiro, tá certo? 3 vezes 15 aqui vai dar 0,45, vai ficar 1,45, vezes 30 mil, vai dar 43.500. Então o montante vai ser 43.500. Eu poderia fazer isso sem a fórmula, tá bom? Bastaria fazer o quê? Eu poderia pegar simplesmente os juros, que vai dar, no caso aqui, 13.500, e somar o capital inicial, que é os 30 mil. Chegaria na mesma solução, tá bom? E aí, a gente vai falar agora também sobre o conceito relacionado aos juros simples, que é o conceito de desconto. Bom, acompanhe comigo aí, gente. Olha só. Desconto simples em juros simples é a operação inversa do juros simples. Em vez de criar juros, a gente vai tirar os juros. Enquanto no juros simples calculamos o valor a ser pago no futuro, que é o montante, a partir de um valor presente, que é o capital, no desconto simples, a gente faz o caminho inverso. A gente calcula o valor presente a partir de um valor futuro. A gente vai retirar o juro. Aí existem dois tipos de desconto, tá bom, gente? Ó, que é o desconto comercial, que é o que a gente chama de desconto por fora, beleza? E existe o desconto racional, que é o conhecido por dentro. O desconto ele é calculado sobre o valor nominal da nota promissória, tá bom? Esse desconto é o desconto comercial, beleza? Basicamente, pessoal, esses dois descontos que eu falei, que é o desconto comercial e o desconto racional, na prática, para o juros simples, só existe o desconto comercial. Esse outro é muito mais teórico do que prático. Então, esse desconto comercial é o que de fato existe aqui em juros simples. E a gente vai ver esse mesmo conceito lá nos juros compostos. Só que lá nos juros compostos é o contrário. O comercial é o que não, é o que a gente estuda, mas não existe na prática. E lá nos juros compostos, o que existe de verdade é o desconto racional, que é o por dentro. Beleza? A gente vai aprender os dois, a gente vai aprender aqui os dois, mas na prática mesmo, para juros simples só é o comercial que existe. E para os juros compostos é só o racional, que é o por dentro. Então vamos lá. O desconto simples, pessoal, tem uma fórmulazinha aqui que é dada, que é o desconto simples é N vezes I vezes T. O que é o N? O N é o valor nominal, o valor que está sendo colocado lá na nota, tá certo? Que também pode ser conhecido como, a gente pode interpretar como montante. O I é a taxa de desconto, o T é o tempo, normalmente, e o A aqui seria o que a gente chama de valor atual, que é o capital, beleza? Então vamos lá. A gente pode dizer que o valor atual é nada mais, nada menos que o valor nominal menos o valor do desconto, beleza? Então pensa comigo, ó. Qual é o valor atual da minha nota? É o valor futuro menos o desconto, beleza? Então vamos aqui para um exemplo. Vocês vão ver que não é nada complicado não, é simples. Olha só. Imagine que você tem uma nota promissória no valor de R$ 5.000 que vence em 6 meses. Então olha só, daqui 6 meses teria que pagar R$ 5.000. Você decide vendê-la antecipadamente a um banco oferecendo uma taxa de desconto comercial simples de 3% ao mês. Qual o valor da nota promissória após o desconto? Beleza? Então, aqui na resolução, pessoal, acompanhe comigo. Ó. O desconto ele é calculado sobre o valor nominal da nota, ou seja, ele é calculado em cima dos 5.000. E aí a gente está falando o quê? De um desconto comercial por fora, em cima do valor da nota, beleza? E como o N é 5.000, a taxa de 3% e o T é 6, aí eu vou simplesmente pegar e aplicar isso aqui lá naquela formulazinha que a gente colocou agora há pouco, pessoal, ó, que é a formulazinha do desconto, beleza? Então, o desconto é o valor da nota, ou seja, o valor que eu teria que pagar lá na frente, vezes o 3%, vezes 6,
Fazendo aqui os devidos cálculos, eu chegaria aqui na resposta 900, tá bom? Então, o desconto dessa nota vai ser um desconto de R$ 900. Ora, se ela era 5.000 e o desconto é 900, fazendo aí a subtração, significa que a nota vai ser vendida por 4.100. Tranquilo? Olha só, gente. Só para a gente entender direitinho o que é o desconto por dentro e por fora, vocês têm que pensar o seguinte, ó. Vamos pensar, você tem aqui o capital. O capital, ele vai ser acrescido de juros, então vai ser somado juros. Quando você acrescenta juros, ele passa a ser o montante, beleza? Esse montante aqui, pessoal, no desconto aqui, ele é chamado de N, que é o valor nominal. E o capital é chamado de A, certo? Se o desconto é em cima desse valor final, ou seja, o valor já incluindo juros, o valor que a gente está vendo lá na nota, aí a gente vai ter um desconto que a gente chama de desconto por fora. Beleza? Já se for em cima do capital, a gente vai ter um desconto que a gente é um desconto por dentro, ou seja, seria um desconto dentro, ou seja, lá antes de eu aplicar os juros, tá bom? Mas como eu falei anteriormente, na prática, nos juros simples mesmo, a gente vai ver mais o caso aqui do por fora, beleza? Que é o caso desse exemplo aqui, né? Já é o caso do desconto em cima do valor nominal da nota, ou seja, o valor já incluindo os juros, beleza? Vamos para mais um exemplo aqui, gente. Agora, melhor dizendo, a gente vai falar do desconto racional. O desconto racional, a fórmula aqui é bem parecida. Opa, desculpa. Aqui. A fórmula é bem parecida, a fórmula do desconto. A única diferença é que no lugar do N vai ser o valor do capital, que é o A, que a gente está chamando de A, né, que é o valor atual. Beleza? E se eu quiser calcular propriamente de desconto, eu posso fazer uma manipulaçãozinha nas fórmulas e chegar nessa relaçãozinha aqui que está dada. Beleza? Eu até deixei como desafio para vocês tentar chegar nessa relação aqui, é só fazer uma substituiçãozinha das fórmulas que já foram dadas. E a gente consegue chegar na fórmula do desconto, propriamente dito. A partir de N, claro. Olha só, vamos aqui para um exemplo. Um título descontado, seguindo o critério de desconto simples racional, está informando, desconto simples racional, beleza? Há uma taxa de 4% ao mês, então a taxa de 4% ao mês, 4 meses antes do vencimento, gerou o valor atual de R$ 2.000. Qual era o valor nominal do título? Então, olha só, ele deu aqui o valor atual. Então, ele está dizendo que o valor atual, 2.000, beleza? E qual era o valor nominal do título, beleza? Então, como o desconto era do tipo racional, aplicaremos os valores dados na fórmula correspondente, tá certo? Ó. Então, o desconto racional aqui é A vezes I vezes T. Só um erro de digitação aqui, pessoal, mas como já está bem avançada a aula, vou só fazer uma correçãozinha aqui, tá bom? É o A, tá bom? Então, o A aqui é 2.000. No lugar do A eu vou colocar 2.000. No lugar da taxa eu vou colocar aqui 0,04, que é 4%. No lugar do T eu vou colocar aqui o total, que é 4 meses. Fazendo aqui os devidos cálculos, eu vou chegar no valor de R$ 320, beleza? Então, o desconto que foi aplicado aí nessa nota foi um desconto de R$ 320. Logo, se o desconto foi de 320 e ela saiu por 2.000, qual era o valor dela anterior? Então, o valor dela anterior era de 2.320. Tá bom? Então, desses 2.320, vai ser tirado os 320 e vai sobrar o valor atual, como está lá em cima, o valor atual de R$ 2.000. Beleza? Vamos lá. Agora mais um exemplo. Nesse caso aqui, eu vou usar os mesmos dados da questão anterior para vocês verem que eu posso fazer o desconto mesmo em função do valor nominal, ou seja, mesmo em cima do valor do montante. Então preste atenção.
Um título de R$ 2.320, que é o mesmo dado da questão anterior, tá bom? Descontado, seguindo o critério de desconto simples racional. Então, ó, se é um desconto racional, deixa eu só. É um desconto simples racional, ou seja, ele é em cima do valor atual. A uma taxa de 4% ao mês, 4 meses antes do seu vencimento, gerou qual o valor atual? O problema é que é o seguinte, o desconto racional, ele é em cima do valor atual. Porém, na questão, ele não deu o valor atual, ele deu foi o valor nominal, ou seja, ele deu foi o montante. Ó. Montante. No caso aqui, a gente vai precisar fazer aqui a utilização dessa outra fórmula. Preste atenção que nessa fórmula aqui, gente, o desconto é o racional, porém ele está em função aqui do valor nominal. Beleza? Fazendo aí as devidas substituições. No lugar do N, eu vou colocar aqui o 2.320. Onde tiver o I, vou colocar aqui 0,04, que é a taxa. E onde tiver aqui o tempo, às vezes eu coloquei um N aqui, mas não é para ser um N, eu estou fazendo uma notação de T, né? Para fazer esse ajuste aqui, gente, colocando aqui no lugar de T, vai ser 4, beleza? Então, efetuando-se os cálculos aí, você faça com o auxílio da calculadora, beleza, gente? Vai aqui na parte de cima, no numerador, vai ficar 371,20 e no denominador 1,16. Quando eu efetuar a divisão, eu vou chegar na mesma conclusão. O desconto ele tem que ser R$ 320, ou seja, o desconto ele foi de R$ 320, logo o valor atual da nota vai ser o valor de 2.000. Bom, então bate com o exemplo da questão anterior. Tranquilo, gente? Então é isso aí. Espero que vocês tenham compreendido. Se necessário, pessoal, revejam a aula. Procurem mais exemplos aí nos livros de referência. Procurem também conversar com seus colegas, abrir um fórum de discussão aí, tirar suas dúvidas, beleza? Então é isso aí. E até a próxima aula, galera. Até mais.